A lei é uma coisa e a graça é outra. No sentido que o Deus que atuou no Antigo Testamento é o Deus que atua agora diferente no Novo Testamento. Só que o Novo Testamento é repleto de ações de Deus e de homens que trabalharam com Deus, que nos ensina como viver com Deus hoje. Isso quer dizer que as coisas não mudaram. Elas foram sendo ampliadas. Deus foi dando para nós maior compreensão do que Ele faz, de quem Ele é, como Ele age, qual é o seu propósito, o que Ele pensa. Através do profeta Jeremias, no capítulo 29, ele diz: eu tenho planos a vosso respeito. Aleluia! Eu tenho pensamentos a vosso respeito. E não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz, de saúde, para vos dar um futuro e uma esperança. Então olha o propósito de Deus aí. Eu gosto muito de falar isso, ó. Isso aqui, ó. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Sempre Deus está trabalhando dentro do seu plano. E quando o profeta Jeremias falou isso lá no capítulo 29, Jeremias vira para o povo assim: olha, Deus está dizendo algo para vocês. Eu sei o plano que tem a vosso respeito. São planos e pensamentos bons para vos dar um futuro e uma esperança. Só que o povo estava saindo para o exílio. O povo estava saindo aprisionado. Estava sendo levado para ser cativo. E o profeta está dizendo para o povo: Deus está dizendo que tem um plano. Às vezes não cabe na nossa cabeça essas coisas. Como assim? Nós estamos vivendo o pior momento da nossa história, pensava o povo, e o profeta está dizendo: Deus tem um plano. E isso é até hoje, independente de como está a história da humanidade, independente de como o mundo está, a gente tem que pensar e se concentrar: Deus tem um plano. Nós não podemos ter desesperos, porque Deus tem um plano. Por toda a circunstância que a gente vive, por tudo que a gente passa, sempre tem um movimento de Deus ali para trazer compreensão a nós sobre nossa caminhada com Ele. A saída para nós, ou a entrada para maior compreensão sobre os propósitos de Deus, está no chamado Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem mais a ver com a nossa vida do que o Novo Testamento. Nós nos aproximamos mais dos planos de Deus com o Antigo Testamento, de uma maneira mais fácil com o Antigo Testamento do que com o Novo. Sabe por quê? No Antigo Testamento, as histórias são de um pai de família que tinha filhos, que tinha que decidir aonde morar, com que trabalhar, entendeu? E o Novo Testamento começa com Jesus, o homem perfeito. É a plenitude de onde nós temos que chegar. Mas tudo começa com o pai, com a mulher, com o marido, com a esposa, com filhos, com o lugar onde mora, a cidade onde vive, como viver com esse Deus. Entrada para nós compreendermos para onde Deus quer nos levar, que está no Novo Testamento. Se a gente começar pelos evangelhos, você vai ver que nem ele mesmo, os evangelhos, começam com os evangelhos. Quando você abre Mateus capítulo 1, Mateus fala de Abraão. De Abraão até Davi, de Davi até o exílio, do exílio até Cristo. Tem um caminho para chegar ao evangelho. E como nós não compreendemos que o nosso Deus é um Deus de processos, que tem um plano, nós acionamos a Bíblia como um livro instantâneo, de coisas instantâneas. Nós achamos que tudo é instantâneo. Se eu preciso de uma resposta, Deus vai me dar a resposta. Se Ele não me dá, eu me frustro. Porque o que nos foi apresentado não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia tem um plano.
E esse plano, como está em Efésios 1:3, ele planejou ele antes da fundação do mundo. Sabe o que quer dizer isso? Antes mesmo de tudo ser criado, Deus já tinha um plano. Ele criou tudo por causa de um plano. E tudo que ele criou tem um objetivo para cumprir o seu plano. Nós precisamos entender que somos nós que fomos alcançados pela graça de Deus para sermos participantes de um plano. Não somos nós que temos que obrigar a Deus a viver a nossa vida. Somos nós que temos que sair da nossa vida para viver o plano de Deus. Aleluia. Porque Ele tem um plano. E a Páscoa é um nome, um momento, uma festa, como nos é traduzido a palavra hebraica moed, que fala de encontro. Foram festas que Deus estabeleceu, encontros com o seu povo, para que o seu povo compreendesse as suas ações. Compreendendo as suas ações, também compreendesse os seus planos. Está comigo? Então, quando a Bíblia fala de festas, elas não estão centradas somente nas cerimônias daquela festa, mas aquelas cerimônias da festa, tudo que é feito na festa, é justamente para se lembrar a ação de Deus, conhecer a ação de Deus e compreender o plano desse Deus. Por exemplo, a Páscoa ou Pêssego, que significa saltar, passar de uma realidade a outra. Isso representa a Páscoa. É sairmos de uma realidade para outra. A Páscoa, ela foi conhecida quando Deus tirou o povo hebreu do Egito. Mas ela não aconteceu pela primeira vez quando Deus tirou o povo do Egito. Porque existia outra Páscoa antes da do Egito. Porque Páscoa é saltar. É quando Deus nos tira de um lugar para nos levar para outro. Qual foi a Páscoa que aconteceu antes do Egito? Que não teve o nome de Páscoa. Mas Deus fez isso antes de falar o nome da Páscoa. Quando Ele falou para Abraão: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Um salto. Só que quando chega no Egito, Deus revela como Ele trabalha. Eu trabalho assim: eu tiro as pessoas de um lugar e levo para outro lugar. Um salto. Então, quando o povo vai celebrando a Páscoa, quando o povo vai se encontrando para lembrar desses feitos, ela vai conhecendo o seu Deus e vai compreendendo o seu plano, que de tempo em tempo Deus está querendo que nós saltemos, mudamos de uma realidade para outra. Esse é o querer de Deus. É assim que Ele age. E como o que tem mais nessas ações? Deus faz tudo primeiro e depois nos convoca simplesmente para seguir o que Ele está fazendo. Porque o plano é dele. Deus. O que o povo de Israel teve que fazer no Egito para Deus ir tirar o povo do Egito? O que Abraão fez para Deus poder ir falar com Abraão: sai daí? Nada. Só Deus falou para ele: ei, eu estou querendo fazer uma coisa, você vem comigo? Mas eu vou dar todas as condições. Vocês só tem que vir comigo. Você só tem que vir comigo. Então abre a sua Bíblia comigo em Efésios, porque Efésios é Paulo narrando a Páscoa em Cristo. Esse é o livro de Efésios. Abre Efésios capítulo 1. Então nessa noite eu quero cooperar com você no sentido de você ganhar compreensão daquilo que Deus está chamando você, para aquilo que Deus está chamando você, uma compreensão. Porque uma Páscoa? Porque Deus está nos chamando para um salto. Deus está nos chamando de pularmos de um lugar para o outro. Porque Ele está fazendo isso com a igreja. Ele está movendo a igreja de um lugar para o outro.
Isso, cada vez mais que a igreja vai ao encontro disso, ela compreende mais o seu plano, compreende mais o objetivo do futuro. Mas primeiro tem que ter um passo. Como eu falei de Abraão, por exemplo, logicamente, a gente só sai para ir para um lugar quando a gente sabe para onde a gente tem que ir. Não é verdade? Eu vou sair para saber depois para onde eu vou. Eu saio porque eu sei para onde eu vou. Mas a lógica de Deus não é assim. Ele falou para Abraão: sai. Para onde? Eu vou te mostrar um lugar. Você entendeu? Às vezes a gente quer que Deus mude a sua própria maneira, porque nós só queremos ir para um lugar quando Deus mostra qual lugar que a gente tem que ir. E a gente não entende que para Deus é mais importante você sair do que saber para onde você tem que ir. Deus nunca trabalhou assim. E a gente espera algo que Deus não é. E por isso a gente não conhece Ele mais. Porque está guardando uma pessoa que não existe. Esse Deus não existe. Ele nunca revela para onde. Ele só quer que você saia. Não sai daí. Sai. Porque Deus primeiro queria que ele saísse da sua casa, da casa do seu pai, da sua parentela, do lugar onde ele vivia, e ir para o lugar que ele ia mostrar. Por que ele não mostrou? Porque a capacidade de Abraão descobrir para onde Deus queria levar ia vindo a maneira que ele ia deixando que Deus queria que ele deixasse. Então a nossa capacidade de compreensão das coisas de Deus, ela é ampliada quando a gente vai deixando cada vez mais as coisas que nós já conhecemos. Nós vamos abrindo cada vez mais mão do que nós somos. E aí nós vamos ganhando compreensão daquilo que exatamente Deus quer fazer através de nós. Em nós e através de nós. Então, o não conseguir ver o lugar, ou não saber do lugar, está relacionado a tudo que eu sei e para onde eu acho que eu tenho que ir. Então, à medida que eu abro mão daquilo que eu sei, para onde eu acho que eu tenho que ir, eu vou compreendendo o que Deus quer e para onde Ele quer me levar. Beleza? Olha como é esse Deus. Versículo 3: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs. Até aqui, o que Paulo está dizendo é: Deus tem um plano. Vamos lá. Ele predestinou, ele elegeu, ele escolheu como, mas também inicia dizendo que Deus deu total condição para que nós pudéssemos viver esse plano. Olha o primeiro versículo que nós lemos, no versículo 3, diz que Deus nos abençoou com o quê? Com todas. Com todas. Com todas. Todas as bênçãos espirituais. Aonde que essas bênçãos espirituais ficam? Vamos lá. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos aguardar bênçãos da terra. Nós não podemos aguardar bênçãos terrenas. Nós precisamos aguardar bênçãos espirituais que estão em Cristo, nas regiões celestiais. E aí que está o desafio, talvez em uma noite, em uma hora ou 30 minutos não dá para falar sobre isso.
mas está em Cristo para estar nas regiões celestiais. É esse salto que nós precisamos dar, de não somente vivermos uma vida aqui na terra, mas vivermos a vida do céu na terra. Esse é o maior desafio que nós temos hoje como igreja, mas eu não posso entrar nisso agora porque vai dar muito pano para mão. Nesse trecho que nós lemos, eu quero chegar a uma definição com vocês. Vou repetir: Deus tem um plano. Ele predestinou, Ele elegeu, segundo a sua boa determinação, segundo a sua vontade, segundo a sua pré-determinação. Está vendo? Deus faz isso. Tem que ser tudo do meu jeito. Amém. Não tem essa história assim, não. Deus quer, Ele aceita de qualquer jeito. O que importa é o meu coração. Não, Ele não aceita de qualquer jeito. Mas não importa, né, o coração? Sim, também. Mas Ele não quer de qualquer jeito. Aleluia. Ele tem uma vontade. Ele quer ser agradado. E ser agradado não é só com o coração. O coração é uma parte muito importante, se não a maior. Mas Ele quer que as coisas sejam do jeito dele. Amém. Ele não precisa de boa vontade. Porque às vezes a gente usa o de coração como boa vontade. Deus não se agrada de boa vontade. O de coração para Deus é até o nosso coração estar do jeito que Ele quer que esteja. Porque o nosso coração é enganoso. Ok? Então, a gente precisa se adequar a tudo como Deus quer. Agora pula comigo para o capítulo 2 de Efésios. Versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, pois somos feitos por eles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Esse é um outro ponto que eu quero destacar com você, de como Deus tem um plano e Ele quer que as coisas sejam feitas da maneira dele, mas ao mesmo tempo esse Deus disponibiliza tudo que é necessário para a gente viver o plano dele e para fazermos as coisas do jeito dele. Olha aqui o que diz da salvação. Ele diz que pela graça nós somos Salvo. e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ok? Até a capacidade para crermos em Deus, para sermos salvos, vem de Deus. Entendeu? Isso não vem de nós, vem de Deus. Até a capacidade para eu crer em Deus vem de Deus. Então a gente precisa entender o objetivo da salvação. A salvação não tem como objetivo somente me salvar. Ele me salva com um objetivo. A cruz, a morte e a ressurreição de Jesus não foi simplesmente para mim. Foi por causa do que Deus queria fazer através de mim. O que Ele quer fazer através de mim. Eu não fui salvo para viver bem. Eu não fui salvo para não ir para o inferno. Entendeu? Eu fui salvo para vivermos aquilo que Ele predestinou, predeterminou. Para que nos tornássemos filhos. Segundo a sua boa vontade. Porque Ele tem intenções nisso aí. Deus, dentro do seu plano, Ele planificou relacionar com o homem. Quando Deus nos cria, Ele cria no propósito para haver um relacionamento. E não simplesmente um relacionamento
entre nós, no caso eu e Deus, mas num relacionamento de fazermos algo juntos. Então o ato de Deus nos salvar, ou como Paulo fala, redimir, que é nos resgatar, é para que possamos ser livres para fazer o que Ele tem planejado, o que Ele quer que façamos junto com Ele. Essa palavra redenção é uma palavra que está totalmente relacionada com a Páscoa, que é o resgate de Deus. Pensa comigo. O Egito era um lugar de limitação para o povo que Deus estava formando. Deus não formou esse povo simplesmente para ele ser povo. Deus formou esse povo através de Abraão para servir um propósito que Deus tinha. Então o povo estava no Egito, ele estava limitado para ser aquilo pelo qual Deus determinou que eles tinham que ser. Então o ato de Deus ir no Egito, tirar o povo do Egito, é o ato de redimir, ou seja, resgatar o povo. Para quê? Qual é o propósito? Para que o povo fosse aquilo que ele tinha pré-determinado ele ser. Então a salvação não é só tirar a gente do Egito. A salvação é para nos dar a possibilidade de nós nos tornarmos o povo que Deus quer que sejamos na terra. E a salvação não é só para nos dar uma terra também, mas a terra é o lugar onde esse povo vai viver a maneira que Deus quer que ele viva, para que seja aquilo que Deus quer que ele seja. Então a salvação não tem a ver com algo que te livrou de alguma coisa, não tem a ver com que ele te livrou de alguma coisa, tem a ver que ele te tomou de volta para um propósito. Ele está te tirando de algo que te limitava. Então a salvação é um dom de Deus, dado a nós pela graça de Deus. Deus influencia a nossa vida de maneira que cremos nele, aceitamos o meio pelo qual ele nos resgatou, nos salvou para o seu plano, e a partir daí desenvolvemos o que precisamos desenvolver dentro desse plano. O nosso maior problema como igreja é que nós só nos reunimos porque ele nos salvou. Nós não nos reunimos para o que ele nos salvou. Pegou aí a diferença? Nós nos reunimos porque ele nos salvou. O certo é nos reunirmos para aquele nos salvou. Então a igreja é a congregação dos salvos para um propósito, e não simplesmente a congregação dos salvos. Aleluia! Por isso que a gente está parado no meio do caminho. Por isso ele está nos chamando para saltar. Em Cristo, o nosso salto, ele acontece através da cruz e da ressurreição, e Paulo narra isso em Colossenses 1,13, que diz: nele nós temos redenção, isto é, perdão de pecados. O que é o perdão dos pecados e a redenção? O que ela proporciona? Qual é esse movimento? E ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Páscoa. Tirou de um império que nos limitava e nos colocou para um lugar onde nós podemos nos tornar o que nós fomos criados para ser. Essa é a Páscoa. Por isso que Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia! Por isso, porque nele nós fomos transportados de uma realidade a outra. Ou seja, nele, o que Paulo está dizendo, em Cristo, você está nessa era presente. Mas essa era presente não mais pode te impedir de você se tornar aquilo como será no futuro. Porque o reino do Filho do seu amor ainda não está na terra, mas vai vir para a terra. Mas nós já fomos transportados para ele. Essa é uma palavra boa para falar de evangelho. Então o que Deus quer que nós façamos agora
é que nós temos que nos preparar para viver no reino do Filho do seu amor. Porque nós pertencemos a esse reino e não a esse século presente. Então Deus não nos livra desse século presente do império das trevas somente para a gente não ir mais para o inferno, porque eu não sei se tem lugar pior de como o mundo está agora. Se não tem um pouco de inferno nesse mundo, eu não sei mais o que chamar esse mundo. Essa era presente é uma era condenada, julgada por Deus. E nós que aceitamos a sua justiça somos salvos. Para que possamos nos tornar, nessa era presente, pessoas do futuro. Você está comigo? Amém. Pessoas do futuro, para as boas obras que Ele preparou antemão, para que possamos andar nela. E essas boas obras não são o seu ministério, não é a igreja, não é o cantar, não é o pregar, não é. É o indivíduo que Ele quer formar, para poder estar envolvido no que Ele vai fazer. Nós não estamos ainda na linha de chegada na nossa caminhada com Deus. A linha de chegada na nossa caminhada com Deus é quando Cristo voltar. Nós estamos no campo do treinamento, para que possamos aprender como governar a terra quando Ele estiver nela. Aleluia. Aqui não é o nosso lugar. Tem que estar ruim mesmo, a gente tem que estar incomodado com esse lugar, porque ele não nos pertence mais e nós não pertencemos mais a esse Egito. Aleluia. Por isso as cargas são pesadas, por isso tem de viver, por isso misturado com vários deuses. Você tem que clamar: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Porque esse é o plano dele, essa é a vontade dele. E a gente precisa estar mais focado nisso do que em nós e nas nossas coisas. A cruz foi suficiente para resolver os problemas que nós temos hoje. Nós não precisamos de ações para resolver os problemas de hoje, porque na cruz Cristo resolveu os problemas. Como, Fábio? Colossenses capítulo 2 diz que Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ou seja, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Essa foi a primeira ação dele. A segunda ação: despojou principados e potestades, e sobre eles triunfou e os expôs publicamente. Então não há nada das trevas que pode nos impedir. Eles já foram derrotados. A cruz é suficiente. Aleluia. Meu Pensei que Deus. tinha ganho de oferta, cara. Deixei aqui quietinho, porque vai que acontece. Deixa Deus te usar, varão. Estava já no lugar da bênção, você levou. A ideia é que não existe mais limitações para a minha vida. É em Cristo. Se algo me limita, é porque eu não estou desenvolvendo a vida que Cristo disponibiliza para mim. Esse é o ponto. Não é que Ele tem que fazer alguma coisa. Sou eu que tenho que me adequar às coisas dele. Eu que tenho que ir até Ele. Ter manifestações espirituais não é ter o Espírito. Você pode ter manifestações espirituais. Você pode falar em línguas. Você pode dar glória a Deus. Você pode sentir. Mas isso não quer dizer que o Espírito está dentro de você. Ter o Espírito é ter Ele assumindo o controle da sua vida. É ter Ele regenerando você. É Ele te dando refrigério, mesmo quando você não consegue romper com coisas que você precisa romper. Essas são as evidências de ter o Espírito. As manifestações é o resultado do Espírito estar dentro. Mas agora você pode crer em Cristo, mas não estar em Cristo. Você pode ter manifestações espirituais e não ter o Espírito. É possível, porque todos saíram do Egito, mas eles não entraram na terra.
Meu Deus. Isso quer dizer que no tempo da peregrinação, de desenvolver a cidadania que Deus está nos dando, depende de nós. Deus tirou o povo do Egito sem o povo fazer nada, sem lutar, sem nada, ainda encheu a mão deles de ouro, prata, madeira, linho, tudo, mantimento, tudo, sem eles fazerem nada. Chegou no deserto, as circunstâncias do deserto, eles murmuravam. Faltava água, eles murmuravam. Faltava comida, eles murmuravam. Mas nada disso era faltante, na verdade. Era Deus querendo converter eles a Ele. Não eram faltantes. Quando não tinha água, se tirava da pedra, tá bom? Quando achava uma água amarga, joga um galinho que ela fica boa. Ah, o deserto é calor, e Deus mandava uma nuvem para tapar o sol. À noite no deserto é frio, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer eles. Não tem comida, não tem carne, as carnes do Egito eram muito boas. Cai um néctar chamado maná, uma comida que ninguém consegue reproduzir até hoje, e que eles podiam usar para fazer bolo, para fazer qualquer tipo de coisa. Ou você vê o deserto como um lugar de provação, ou você vê o deserto como um lugar de compreensão. Porque para Moisés o deserto, e Josué e Caleb, foi compreender como Deus fez. Para os murmuradores, o deserto era um lugar de problemas, por isso eles morrem nele. Você nunca parou para pensar por que Deus não esperou o povo chegar na terra prometida e falar, agora construa um tabernáculo? Não, Deus fez ele montar e desmontar o tabernáculo 40 vezes. Números 33 falam que foram 40 jornadas. Eles tiveram que montar e desmontar 40 vezes. Deus, para quê? No deserto você manda construir uma mobília que monta, desmonta e tem que ficar carregando. Por que ele não esperou chegar na terra e falar, tá bom, monta aí o tabernáculo? Não, ele pediu no deserto, no tempo da peregrinação. Para quê? Para eles aprenderem a lidar com a presença de Deus. Para eles aprenderem os métodos de Deus, as medidas de Deus, que as coisas que vão ser feitas na terra por esse povo tem que ser como o modelo que eu mostrei no céu. Por isso, ele não vai esperar chegar na terra para mandar construir um tabernáculo. Por isso que nós, como igreja, estamos aprendendo a edificar o corpo de Cristo somente para entrarmos na terra quando Ele estiver no seu reino. Por isso, monta, desmonta, faz e refaz, muda, anda, para. Por isso nós não podemos parar. Já temos uma maneira, essa é a maneira. Fala para mim, 40 vezes montando e desmontando o negócio, você não monta do mesmo jeito sempre, e não desmonta do mesmo jeito sempre. À medida que você vai fazendo aquilo, você vai aprendendo maneiras mais rápidas. Você vai compreendendo mais como monta e como desmonta. Aleluia. O nosso problema é que nós não desmontamos o acampamento. Por isso nós não avançamos. Nós aprendemos uma maneira e deixamos ela montada. Não, mas a gente não pode ir, é desse jeito aqui que foi feito lá atrás. Não, mas é sempre aqui, não, é sempre desse jeito. Não, mas a gente tem que chegar na terra. Não, mas montar e desmontar dá um trabalho para a gente que vai, a gente que vem, a gente não quer saber. Fica montadinho, deixa do jeito que está. Não precisa mudar não. E deixam de saltar, deixam de mudar, de migrar de um lugar para o outro. A nossa vida tem que ser marcada por moedas, por encontros. E esses encontros, você vai saltando de uma coisa para outra. E você pensa, Deus, você tem que fazer alguma coisa. Não, eu já fiz. Para sair do Egito, eu fiz tudo. No deserto são vocês que fazem agora. Construam para mim um santuário. Me adorem,
Festejem, façam. Pela graça, pois sois salvos, meu gente. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora tem boas obras que Ele preparou, que eu preciso andar, que eu preciso desenvolver, que eu preciso cumprir. Não é só crer em Cristo, é estar em Cristo. Paulo, quando diz se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele não fala se alguém crer em Cristo. Porque você pode crer em Cristo e não estar em Cristo. O que é estar em Cristo? É viver uma nova criação. É viver uma transição de coisas velhas e coisas novas. Transporte de novo, entendeu? Velho para o novo. Velho para o novo. O velho não é uma vez definitivo. O velho é aquilo que se desgasta com o tempo. Se desgastou, ficou velho, eu tenho que tomar uma nova forma. Se desgastou, ficou velho, eu vou tomar uma nova forma. Do velho para o novo sempre. As coisas velhas vão passar e as coisas novas vão se fazendo. Por que não se faz coisas novas? Porque não se passam as coisas velhas. Tudo que Deus fez é suficiente. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Isso quer dizer que eu preciso estar nele para que aquilo que está disponível me alcance. Eu já criei em você, eu fui salvo, Deus, e agora o que você vai fazer para a minha vida? Você creu, porque eu te dei a capacidade de crer também. Isso não vem de você, é dom que eu dou. Para de reclamar. A cruz é suficiente. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Nós precisamos avançar. Porque se nós estamos na igreja, nós precisamos ser igreja. Não é só ir à igreja, estar na igreja. Entende essa diferença? Você fala, me dá um versículo então que mostra a diferença. Você vai ver em João 1,12, todos aqueles que neles creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é automático. Creu, é dado a você o direito de se tornar. Entendeu isso? O crer te dá o direito de você se tornar filho de Deus. Não é o crer que aciona automaticamente se você é o filho de Deus. Ou te dá o poder, a exousia, o direito, que é a melhor tradução, te dá a capacidade de você se tornar. Não é o crer que te torna, o crer te dá capacidade para você se tornar. É um processo. Então, quando a gente fala de Páscoa, a gente fala de um salto. Nós precisamos dar um salto. E todo ano, nesse período, quer você observe ou não, o mundo sofre um salto. Quer você observe ou não. Mas se você observar, você vai ver que sempre é o período que o mundo dá um salto. As coisas saltam de um lugar para o outro. Porque é assim que Deus criou para ser. Amém. E Ele chama o seu povo para observar essa época, para que o povo se mova dentro daquilo que Ele quer, como que seja. Então, nessa noite, resumindo tudo que eu quero dizer para você, é que você precisa dar um salto. Você precisa dar um salto. Não tem a ver com o que Deus tem que fazer por nós. Tem a ver com o que nós temos que fazer para Deus. Porque o que Deus fez por nós já é o suficiente. Mas eu não sei se é suficiente o que nós temos feito por Ele. Esse é o ponto. É uma
independente do seja o momento que a gente está vivendo, Deus tem um plano. Ele tem um plano. Mas eu não sei como vai ser daqui para frente. Você está num lugar chamado vontade de Deus, quando a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Por quê? Porque Ele sempre trabalhou assim. Cristo na cruz teve um momento em que Ele percebeu que o Pai não estava nele. Quando Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me deixaste só? Porque chegou o momento dele dar o salto. Porque Ele, não foi a morte que pegou Ele, foi Ele que se entregou para ela. Aleluia! Jesus tecnicamente não morreu, Ele foi à morte, é diferente. Tecnicamente é isso. Porque Ele é o Filho de Deus. Deus não morre. Por isso tem a frase na cruz assim: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não foi para a morte que Ele disse isso, foi para o Pai. Mas o Pai teve que distanciar, Ele se sentir desamparado, e Ele falar: então em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim, quando Ele foi batizado, o Espírito veio sobre Ele. Satanás, o Espírito veio sobre Ele e o leva para onde? Para o deserto. Eu acho que a gente não está acostumado com esse enchimento do Espírito, não. Porque a gente pensa que quando a gente é cheio, a gente é levado para o paraíso. Quando Ele foi cheio do Espírito, Ele foi levado para o deserto, para ser tentado. Então o enchimento do Espírito é para você confrontar as suas limitações. O enchimento do Espírito não é só para você ter sensações, é para romper com limitações. Aleluia! E naquele momento Ele fez a mesma coisa. Ele entregou o Espírito. E o Pai o leva pelo seu Espírito até a morte. Quando Ele chega na morte, você conhece a história. A morte só tem legalidade numa alma vivente, ou num espírito, se tem pecado. Por quê? Porque a morte entrou no mundo pelo pecado. Então a morte é o resultado do pecado. Tem um versículo que diz: o salário do pecado é a morte. Então a morte existe por causa do pecado. Ok? Quando Cristo chega na morte, Ele não tinha pecado. Por isso que a morte não podia deter Ele ali. Pedro escreve que os poderes da morte não puderam o deter, porque Ele não tinha pecado. Então Ele inaugura um novo caminho. A morte já não é mais o estágio final. A morte é um estágio intermediário agora. Aleluia. Todos aqueles que estão em Cristo dormem para receber uma nova vida. Não morrem, dormem. Foi isso que Ele fez os discípulos entenderem na passagem de Lázaro, quando Ele falou: Lázaro está dormindo. Aí os discípulos falaram: então, se ele dorme, ele está bem? Ele falou: não, vocês não estão entendendo. Eu estou ressignificando a palavra morte em mim, e que eu sou a ressurreição. A morte já não é mais o estágio final. Em mim as pessoas dormem, porque um dia eu vou chamá-los de volta. Entendeu? Ele ressuscitou Lázaro para isso, porque Lázaro morreu de novo, ou dormiu de vez, né? Você imagina como foi o segundo enterro de Lázaro? Imagina, todo mundo ficou: será que Agora é bom. será que ele volta? E é louco isso, porque Lázaro foi ressuscitado e ele só morreu depois de Cristo ser ressuscitado. A diferença de Lázaro para Jesus é que Jesus continua vivo, Lázaro dorme. Entendeu? Nessa vida nós temos que aprender a nos entregar para estar em Cristo. O crer, já falei, não vem de você,
foi dado por Ele. E o crer só te abre a possibilidade de você se tornar, não te torna. Então, depois do crer, o que me resta? Se entregar. Se entregar para se adequar ao modo de Deus. Essa é a Páscoa que Ele quer. Ok, eu creio em Cristo, beleza? E o que foi dado a você porque você crê? Como é que está em andamento isso? Ainda não. Não, mas eu sou. Não. Não é você ser convencido que é. Você precisa ter virtudes daquilo que você está se tornando. Quanto mais eu trabalho o processo da filiação, maior é a minha interação com o Espírito de Deus, mais experiências espirituais eu tenho. Nós pensamos que precisamos de experiências para crescer espiritualmente. Não, a experiência é a vivência do crescimento espiritual. Nós precisamos de entrega. Nessa noite, para dar um salto, vamos usar o método de Deus para poder darmos o salto, ok? Quando Deus foi tirar o povo do Egito, Ele pediu para o povo sacrificar um cordeiro, tomar o sangue desse cordeiro e colocar nos umbrais da casa, lembra? E a casa que tivesse com essa marca, na 10ª praga, na morte dos primogênitos, os primogênitos deles não seriam atingidos. Mas olha que coisa interessante, eu não sei se você sabe disso. No Egito, o cordeiro, ele tem o mesmo sentido religioso que a vaca tem na Índia. Eu não sei se você sabe, se você for matar uma vaca na Índia, você tem um problema. Porque é proibido você matar uma vaca, porque a vaca é vista como uma divindade, um animal divino. Então, quando Deus mandou os hebreus matar um cordeiro, Ele estava mandando eles afrontar a crença idólatra do povo egípcio. Entendeu? Eles tinham que mostrar: isso não me afeta, eu não creio assim. Eu vou romper com uma crença para ganhar uma nova crença. Porque eles foram aceitos no Egito porque eles eram criadores de gado, de carneiro, de cordeiro e ovelha. Então eles eram vistos o povo que guardava aquilo que era sagrado para os egípcios. E aí Deus fala: pega agora o que eles acham que vocês guardam para ele porque é sagrado e sacrifica. Sacrifica. Que foi a mesma coisa que Deus fez quando pediu a Abraão e Isaac. A mesma coisa. Ali também foi uma Páscoa. E eu não sei o ato, como você entende o ato de sacrificar, mas normalmente o que as pessoas acham que o sacrificar é eliminar coisas. Mas olha só, vamos voltar lá atrás para entender a ideia do sacrifício. O sacrifício do cordeiro pascual, o sangue dos umbrais da porta, foi para o quê? Para preservar, não foi para eliminar. Está comigo? É igual quando a gente vai para Abraão, e aí que eu quero terminar com você. Quantas vezes você já ouviu dizendo, as pessoas dizendo para você: sacrifica o Isaac, sacrifica o seu Isaac? Quantas vezes? Quantos Isaacs você já sacrificou na vida? Eita Deus, muito. Só que é um erro de leitura bíblica, tá? De interpretação bíblica. Deus pediu Isaac, sim, mas eu tenho uma notícia para te dar. Isaac desceu do monte com Abraão. Não é verdade? Desceu. Quem sacrificou? Deus. E isso não vem de vós para que se glorie. O sacrifício é o reposicionamento da ordem original de Deus. Deus queria Isaac para ele, e Isaac estava sendo tudo para Abraão.
E Deus queria Isaac e Abraão para ele. Quando Deus pediu Isaac, ele queria de volta o coração de Abraão e Isaac no lugar proposto que ele tinha dentro do plano. Era só para isso. Então, quando a gente sacrifica, nós estamos retornando para o lugar original. O sacrifício é nos colocar no lugar original. Então eu quero que nessa noite você feche os seus olhos e fale com Deus aquilo que tem te tirado do lugar original. Precisa ser eliminado. O sacrifício não é algo que você perde. O sacrifício é algo que te coloca no lugar original. Aquilo que tem que ser retirado não tinha benefício. Não tem benefício. E reposiciona o seu coração no lugar que ele tem que estar. Preserva o que é dele. Como ele preservou os primogênitos. Que ele pediu depois os primogênitos para ele, ao povo. Eu oro para que nessa noite você só não creia em Cristo, mas que deseje estar em Cristo. Ser feito uma nova criatura, receber o Espírito de adoção e se tornar filho de Deus. Eu oro para que o Espírito não só te traga sensações que Ele está presente, mas que Ele esteja dentro de você, mudando o seu interior. É uma noite de dar um salto para se aproximar e compreender o nosso Deus. Espírito, eu oro nesse lugar para que a sua obra de convencimento esteja presente e operante. Que não seja algo segundo o esforço humano, que não seja algo segundo um pensamento forçado, mas que seja uma obra do Espírito nos convencendo daquilo que você é, de como você opera. Então o que eu peço nessa noite, que o toque do seu Espírito seja na mente, destravando as limitações da mente, destravando as limitações do coração, os corações, porque há muito mais para se experimentar de ti, há muito mais para compreender de você, há muito mais. O Senhor quer nos formar um povo que tem a sua semelhança, que tem os mesmos pensamentos que você tem. E os pensamentos que você tem para nós são pensamentos de paz. Amém. São pensamentos para gerar um futuro e uma esperança. Então eu oro, Pai, para que nessa noite o foco seja mudado. Eu oro para que nessa noite sejamos transportados desde uma realidade circunstancial para uma realidade eterna. Eu peço, Pai, que as circunstâncias elas precisam ser vividas, mas elas não pesem além daquilo que elas são. Que passemos por elas, que utilizamos delas, dessas circunstâncias para poder entrar e aprofundar cada vez mais nos seus planos e nos seus propósitos, porque você tem cuidado do teu povo. Você é o Deus que dá fé, você é o Deus que abençoa, você é o Deus que faz isso. E nós queremos entrar nisso. Nós queremos entrar nisso. Nós queremos entrar na realidade de sermos transportados de um lugar de limitação para um reino de um amor imenso, grandioso, infinito, poderoso, majestoso. O reino do Filho do seu amor, e aonde há amor, não há medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Teu amor, Senhor, esteja
sobre nós por meio do seu Espírito nessa noite, movendo corações aqui. O teu amor, ele é tão poderoso que quebra grilhões da amargura, da depressão, quebra grilhões, Senhor. Quebra os grilhões da mentira, do pensamento equivocado sobre si mesmo. Senhor, quebra os grilhões, traz a luz para revelar intenções, para que ninguém se perca aqui, para que todos aqueles os quais você concede a graça desenvolva a salvação que você trouxer. Senhor, eu peço que nessa noite, no interior de cada um aqui, seja dado um salto. Seja dado um salto. Por meio do sangue do Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Introduz em nós agora amor, força para vencer as limitações. Força para vencer as limitações. Para vencer as limitações. Senhor, eu oro nessa noite por libertação e cura de sentimentos, Senhor, causados por abuso sexual, Senhor. Eu oro para que corações aqui consigam acionar a chave do perdão e elas serem livres dessa lembrança. Eu oro para que tanto aquele que foi abusado, para aquele que foi o abusador, também seja livre da condenação, da culpa nessa noite. Eu peço que você toque bem aí, nesse lugar do nosso interior, onde estão os registros, e que a mágoa, a condenação dê lugar a um amor poderoso, que constrange, que provoca devoção. Um amor, Senhor, que faz agora a pessoa sentir que você não desamparou ela, porque tudo foi predeterminado por você. Então eu oro para que cresça aqui o ambiente de cura e libertação nessa noite. Eu quero te dizer que se você está sendo tocado por isso, não tenha vergonha. Fale com o seu Deus agora. Só fala, Espírito, eu recebo do teu amor. Eu recebo da libertação. Eu recebo da libertação. Eu oro para que algemas da pornografia sejam quebradas. Eu oro por um fortalecimento para apertar o véu, Senhor, para desligar, Senhor. Porque você pode fazer isso. Senhor, eu oro por cura, corações de mulheres aqui, Senhor, que têm se sentido mal como mães. Eu oro nessa noite para que elas sejam confortadas nos seus corações. Senhor, eu oro que o teu amor venha e tire a ira do coração delas. Porque quando eram pequenas, Senhor, elas eram violentadas, eram marcadas. E hoje elas usam dessa ira para corrigir isso. Eu oro para que isso seja quebrado pelo teu Espírito. Eu oro para que isso seja quebrado pelo teu Espírito. Senhor, que nós não sejamos mais um povo que com boca te louva, mas o coração está distante. Por favor, integre o nosso coração com as nossas bocas. Que seja uma coisa só. Por isso eu peço, Espírito, essa obra do coração de mães aqui, corações de homens aqui, o poder do teu amor, o poder arrebatador do teu amor, que transporta, que arranca, que resgata, que redime, e você é poderoso para salvar. Então eu invoco esse poder nessa noite, para que sintamos no nosso interior esse rompimento de estado nessa noite. Eu oro, Senhor, por rompimentos. Assim como na Páscoa no Egito, você derramou
derramou o castigo sobre os deuses daquela época. Assim como na cruz, Cristo puniu os adversários naquela época. Nós te pedimos, Senhor, tudo aquilo contra o que nós lutamos seja punido agora. Você tem poder para nos arrancar dessas coisas. Você tem poder para nos tirar desse lugar. E eu oro, eu invoco esse poder nessa noite, aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar. Porque o mesmo Deus que atuou no Egito é o mesmo Deus que atuou na cruz. É o mesmo Deus que atua agora. Porque você nos abençoa em Cristo. E é em nome de Cristo que nós pedimos agora que essas bênçãos desçam. Elas desçam agora, tocando o nosso interior, com poder para curar, com poder para salvar, com poder para libertar. É isso que nós pedimos nessa hora. É isso que nós pedimos nessa noite. Você é poderoso. Você é poderoso. Você é o que dá o dom do crer. Você que dá o dom da fé. Você pode nos fortalecer para crermos e rompermos, Senhor, o que precisamos romper. Tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem de Ti. Por isso, nessa noite, eu invoco o Teu nome sobre a vida do meu povo. Na autoridade do nome de Yeshua, eu invoco intervenção divina. Eu invoco ministros de Deus aqui nessa noite para libertar, para curar, para tocar em consciências feridas por delitos, por pecados cometidos por eu mesmo. Eu peço nessa hora que haja uma ministração que toque a consciência, que gera quebrantamento, que gera arrependimento nessa noite. Ninguém nessa sala está a salvo de receber esse poder, essa influência do Seu Espírito. Eu declaro sobre os 4 cantos desse lugar, selados pelo sangue do Teu Filho, para serem curados, perdoados e libertos. Em nome do Teu Filho, eu declaro isso nesse lugar. Eu declaro nesse lugar, Senhor. Aumenta aqui, Senhor, a operação do Seu poder. Aumenta, Senhor. De dentro para fora, na autoridade do nome de Yeshua. Você pode ser livre. Você pode ser livre. Você pode ser livre. Você pode ser livre. Você pode ser perdoado. Os seus pecados cancelados. Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Essa é a verdade mais poderosa que atravessa eras, que atravessa séculos e assim vai ser até o dia que Ele voltar. Você só precisa se adequar a Ele essa noite. Você só precisa confessar. Você precisa romper com orgulho. Porque Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Confesse. Fale para Ele. Deixa Ele ministrar no seu interior. Deixa o Espírito ministrar você. Porque eu vejo aqui Espírito ministradores com cura. Tocando o seu interior como nunca você recebeu. Um toque de Deus como você nunca recebeu. Como você nunca recebeu. Que vai trazer sobre a sua vida um refrigério. Vai te trazer uma consciência da salvação como você nunca teve.